Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do FMP Talks. Hoje falaremos sobre finanças, aposentadoria, qual é o melhor modelo? Estamos recebendo o planejador financeiro, analista de investimentos da Severo Capital, Adriano Severo. Bem-vindo. Obrigado, Zanuso. Vamos conversar, falar sobre esse assunto. Muito bem, nós temos aqui diferentes movimentos, né, no ramo do direito. Egressos da faculdade, que vão começar agora, passaram no exame da ordem. Tem alguns a meta de abrir o escritório, tem outros que já estão mais adiantados, que tem que começar a pensar na aposentadoria, e a gente tem múltiplas opções, né? Só não pode esperar pela aposentadoria do INSS, que aí vai passar dificuldade. Então vamos começar com aquele estudante que acabou de virar advogado e está pensando em montar um escritório, né? Que é o desejo de boa parte. Essa arrancada, sem ter uma receita fixa com o escritório, isso é o indicado? Então, a parte financeira, ela pode, inclusive, acabar com uma ideia, com algum projeto, se ela não estiver bem controlada, se não tiver reservas suficientes para passar por momentos de adversidade. A gente já teve, há pouco tempo, a pandemia, que afetou muito, né, o mundo inteiro, e a gente teve também agora há pouco as enchentes aqui no sul, que acabaram também afetando muita gente. Então, tem muitos negócios que são bons, que são ideias excelentes, que podem prosperar a médio e longo prazo, mas que se não tiver algum caixa, alguma maneira de suportar um período, pode ser que não dê certo. Então, por isso que é muito importante ter um bom planejamento e ter alguma reserva. E essa reserva, ela se constrói. Não quer dizer que tem que ter toda a reserva para já tocar o negócio, mas é importante ter essa ideia de juntar e de separar em alguma aplicação, que seja uma aplicação mesmo segura, que seja alguma coisa para caixa, e começa com 1, 2, 3 meses do negócio. O ideal pode ser até um ano, vai depender do negócio, do interesse nessa segurança, o que fizer sentido para o projeto também. Mas isso dá uma tranquilidade para um negócio que pode afetar, perder alguns clientes, por exemplo, alguma coisa assim, mas que vai suportar até conseguir se reconfigurar e dar andamento nesse projeto pro escritório. Então, vai guardando aos poucos mesmo, que assim vai conseguir construir esse colchão que a gente chama, para justamente poder passar por diversos tipos de momentos. O que a gente percebe, né, Adriano Severo, é que muita gente vai na cara e a coragem, que são necessários, né, mas faltando planejamento. Então, em 2 anos, muitos naufragam, uma parte significativa naufraga, né? Exatamente. Essa é até uma estatística do Brasil, que muitas empresas, muitos negócios encerram em até 2 anos, e os que passam, muitos encerram em até 5 anos. Então é algo realmente que chama atenção e necessita de uma avaliação e de um bom planejamento ali. Como tu comentou, tem que ter esse desafio, né? Tem que ter essa coragem para de fato empreender. Tem muita sociedade de advogados, né? Os advogados às vezes saem da faculdade e montam um escritório junto. Então é fundamental essa coisa de entrar, né, na parceria com um capital já, porque se deixar para construir, então vai virar um problema daqui a pouquinho, né? Sair do zero. E é bem do ponto de vista prático, a provocação é essa, assim. Tem que pensar desde o aluguel, né? Do aluguel, da internet. Quais são os custos de uma sala hoje, por exemplo? Exatamente. Então, pensa todos esses custos, essas despesas fixas, é o básico, é a entrada. A partir daí, se vai ter custos com algumas outras coisas, se vai ter algum funcionário. Então, começa a contabilizar também nesse cálculo. Se vai ter funcionário, vai recolher alguns tributos, algumas coisas assim. É importante separar períodos de férias, períodos de o FGTS, alguma coisa. Então, é importante também calcular e até mesmo ir separando. Porque quando tiver que pagar alguma quantia, vai fazer alguma demissão, enfim, já tem aquela reserva e já vai conseguir arcar com essas despesas. Não vai ser puxa vida, agora é uma surpresa, vou ter que pagar, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Então, por isso que é fundamental realmente fazer esse planejamento e ir construindo. A partir do momento que já tem o valor definido do que equivale ao custo de um mês, já consegue calcular quanto de dinheiro precisa e por quantos meses. Eu acho interessante visualizar por meses e não por valor, porque o valor a gente nada mais é do que uma conversão. Então, quantos meses com esse dinheiro eu consigo ter de tranquilidade? 1, 2, preciso um pouquinho mais para ter 3, e assim vai indo, aos poucos mesmo. Sim, e tem as eventualidades, né? Que tem que levar em consideração, além desse custo fixo. Sim, eu digo que é previsto que vai ter imprevisto, então tem que estar preparado, porque alguma coisa vai acontecer, né? Muito bem. Com relação a quem já está mais adiantado na carreira, né? O que deve observar?
qual é o melhor caminho a se fazer? É ter um fundo de previdência, ações? O que a gente pode falar para esse público? Certo, tem que ter cautela com a parte da previdência, porque a gente tem algumas que podem ser boas, mas infelizmente a gente tem muitas que eu diria até que é a maioria, que é ruim e pode até mesmo atrasar o nosso planejamento financeiro para o futuro. Tem que ter cuidado com prazos, porque a gente pode escolher a tabela progressiva ou a regressiva do imposto de renda. A tabela progressiva está relacionada à declaração mesmo do imposto de renda, a faixa salarial, e a regressiva ela tem um período que, com o passar dos anos, acaba reduzindo essa alíquota, né, que a cada 2 anos reduz um percentual, e o mais atrativo é a partir de 10 anos. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes vai utilizar o dinheiro num período menor, daqui a 2, 3 anos, e vai acabar pagando uma tributação bem grande. Então a gente pode montar a nossa previdência sem ser através de um fundo de previdência, sem ser através de um PGBL ou VGBL. É interessante montar alguma estratégia que acaba conciliando a sua parte financeira, algum adiamento de tributos, porque não há isenção quando a gente usa a previdência, a gente só está adiando esse imposto para pagar lá na frente, mas claro, tem que ser alguma maneira atrativa. Então, o fundo de previdência é uma das opções, mas a gente pode montar a nossa previdência, a nossa carteira, e tem diversas aplicações bem atrativas. Eu até estava fazendo uma simulação essa semana, só para ter uma ideia de que o longo prazo é realmente importante. Que essa aplicação que eu estava vendo, ela é a partir de R$36, R$37, então ela é realmente bem acessível. E para uma simulação, um aporte único de R$14 mil, certo? Sem fazer aportes complementares mensais. Esses R$14 mil têm um resultado estimado de R$100 mil em 20 anos. Então, é uma aplicação bem atrativa e bem segura, inclusive. E aí, claro, subindo um pouquinho mais a régua, mantendo a mesma proporção, R$140 mil viraria R$1 milhão em 20 anos, de acordo com as estimativas. Mas pode ser qualquer quantia, então só para entender o potencial mesmo que tem o juro composto, né? E o longo prazo, os benefícios que eles trazem para as nossas finanças. Mas aí esses valores que tu mencionaste, pulverizado em vários investimentos, é isso? Ou num único local? Esse que eu comentei seria num único lugar. Claro que a ideia sempre é montar uma carteira diversificada, mas eu fiz uma simulação justamente para quem já está mais avançado e também quem está começando pode começar por esse. Pode fazer aportes mensais, o mínimo é a partir de 30 e esse está na faixa de 36, 37 no momento. Então, se a pessoa, inclusive, conseguir manter aportes mensais, pode até mesmo potencializar do que esse aporte único de 14 mil que Sim. eu comentei na simulação. Ou seja, dá para ir colocando valores mês a mês, é isso? Começa com valor, depois outro valor, é como se fosse se pagando. Exatamente. E é importante que faça parte das suas, digamos, despesas. É importante, assim como vai ter a conta de luz, do telefone, né? É importante que ele faça parte do orçamento, separar esse valor e não deixar para separar quando terminar o mês ou o que vai sobrar. Separa aquele valor. Se terminou o mês, sobrou uma quantia, ótimo. Separa mais um pouquinho. Está aumentando o seu patrimônio. Mas nunca mexer, né? Nós estamos falando em valores que tu vai mexer depois de 20 anos. Aí é interessante pensar assim, em investimentos para curto, médio e longo prazo. Esses que forem com a estratégia de longo prazo para uma aposentadoria, o ideal é não mexer para não atrapalhar essa estratégia. Isso que já está planejado. Agora, aquele dinheiro da reserva, aquele caixa, reserva do negócio, de uma oportunidade, esse sim vai poder mexer e até mesmo vai precisar mexer, mas tem que ter essa característica de fácil uso e que seja seguro também. Então, são estratégias que vão se complementando e a carteira diversificada vai proporcionar isso. Adriano, a gente vive um momento de incertezas, né? Que a única garantia é a mudança. Então, nós temos, hoje, temos mais de 200 países, né, reconhecidos pela ONU, 92 têm conflitos internos ou conflitos externos, guerras, né? As maiores que a gente vê aí, mas tem outras, muitas outras. Nesse cenário de instabilidade, as instituições financeiras brasileiras, elas são estáveis para fazer esse planejamento a longo prazo? Elas têm se mostrado que, por mais que tenha instabilidade, ainda assim são seguras, né, para fazer esses investimentos.
E o longo prazo comprova isso, porque a gente vive dessa maneira, digamos assim, ao longo de algumas décadas. Então, até hoje tem se mostrado, principalmente desde a vinda do Plano Real em 94, a gente tem uma solidez econômica muito grande. E por mais que a gente tenha variações em questão de inflação, a nossa inflação é diferente da inflação que o governo calcula, ainda assim a gente tem uma boa previsibilidade e isso é bem importante. Inclusive o Brasil é muito bem visto lá fora para os investidores estrangeiros, inclusive para trazer dinheiro para cá, porque é visto sim como um país seguro. Ele é pior visto internamente e externamente ele é melhor visto do que como a gente costuma visualizar, né, o governo. Sim. Um investimento hoje seguro no Brasil, o que é? Tesouro? A gente tem o Tesouro Selic, é considerada a aplicação mais segura que a gente tem no país, e os investimentos a partir de R$30, então assim, é realmente bem acessível. Depois a gente tem outros tipos de aplicações, aquela sopa de letrinhas que costuma ser CDB, LCA, LCI, que tem um fundo garantidor de crédito que garante até R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro. Então a gente tem algumas ferramentas para também ter uma proteção a mais nessa, justamente poder diversificar o investimento de forma mais segura e a mais atrativa possível para os nossos objetivos. Como é que, para a gente já encaminhando o encerramento, de uma maneira geral, como é que é o brasileiro com o dinheiro? Se a gente levar em consideração como se faz com um casamento, que ninguém oficializa e vai morando junto e tal, estamos mal, assim. Como é que é o perfil do brasileiro? Eu vejo o seguinte, que as pessoas costumam deixar o dinheiro alocado numa aplicação que não faz sentido para aquele objetivo. Então tem muita gente que deixa em algo mais protegido de uso imediato aquele dinheiro que vai utilizar lá na frente. Então está perdendo um potencial de retorno muito grande. E da mesma maneira, às vezes vai colocar em ações, alguma coisa de renda variável, algum dinheiro que pode precisar no curto prazo. Então tem um pouco dessa diferença na alocação dos recursos. E a gente tem também que esse dinheiro de longo prazo, as pessoas costumam não esperar o tempo necessário para potencializar. Essa simulação que eu fiz de 14 para 100 mil, 140 para 1 milhão, pegando números redondos, digamos assim, né? É para longo prazo, é para 20 anos. Que inclusive pode até mexer antes, especificamente para essa que eu comentei. Mas o que acontece? Passa 1, 2, 3, 5 anos, o dinheiro está aumentando, mas ele não é algo que vai mudar a vida da pessoa, que ela vai poder se aposentar de forma tranquila. Ela vai lá e usa. Troca de carro, faz uma viagem, faz uma reforma na casa. Então ela está sempre recomeçando esse ciclo longo. Então é por isso que é importante entender, esse dinheiro aqui é para longo prazo, para uma renda passiva, para minha aposentadoria. Então esse eu não vou mexer. Eu vou mexer em outro que eu vou deixar aqui que eu posso utilizar no curto ou no médio prazo. Muito bem. Devíamos ter orientação sobre finanças desde o jardim da infância, Adriano Severo? Olha, essa parte aí já é um pouco mais delicada, porque assim, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para as crianças é o exemplo. Isso começa com exemplo e eu acho que a gente pode começar a ensinar a partir do momento que ela demonstrar interesse. E porque tem muitas coisas que é a questão até mesmo que o cérebro não tem um desenvolvimento ainda capaz de assimilar algumas informações. Então tem que ter um pouco de cautela nesse tipo de ensino e até mesmo alguma possível cobrança. Então acho que no momento que a criança está demonstrando interesse, a gente começa a introduzir alguns conhecimentos e o principal de tudo é o exemplo, com certeza. Muito obrigado. Ouvimos Adriano Severo, planejador financeiro, analista de investimentos da Severo Capital, uma empresa aqui de Porto Alegre, trazendo esse esclarecimento, compartilhando conosco algumas informações. Muitos advogados entendem de lei, mas se atrapalham no momento de fazer uma aplicação. Então a gente tem esse objetivo aqui no FMP Talks de compartilhar o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.